Então, todos esses yajanas estão à disposição, e aqui o Swami ele faz uma nota dizendo que não todos podem praticar o yana yajana, né? Que é a entrega do ego, a entrega do sentimento de eu sou o fazedor, o executor e o experienciador, eu sou essa entidade mortal, limitada, temporal e sempre em mudança, a identificação com aquele aspecto da minha experiência humana que está sempre se modificando e sempre experimentando limitação. Esta ignorância, ela precisa ser entregue, ela precisa ser sacrificada, né? Então, esta disciplina de entregar o ego, né, de simplesmente sacrificar o ego, é algo que é difícil para a maioria das pessoas. A renúncia do ego é muito difícil, porque requer muitas qualificações, né? Então, é muito mais fácil a gente renunciar a coisas físicas materiais, começar renunciando, né, a riqueza física, né, o apego a uma pessoa, o apego à casa, né? Então, você vira um sannyasi, você renunciou ao apego às suas, como se diz, propriedades, né, e riquezas, você doou tudo. Então, isso é um nível de renúncia. Agora, no final das contas, renunciar, né, a sua própria senso de existência como a entidade limitada que experimenta, que se sente o fazedor e o experimentador dos resultados, isso requer muitas qualificações muito bem desenvolvidas, né? E aqui, pela segunda passagem, o Swami está dizendo que o yana yajana, o yajana é uma forma de disciplina. Em outras palavras, ele está falando assim, o yana yoga, que irá, né, e aqui essa disciplina é uma disciplina de entrega, de renúncia ou de sacrifício de alguma coisa, que vai ser consumida no fogo desta sabedoria védica, né? Então, é o yana yoga. O yana yoga a gente sabe que não é para a maioria das pessoas. As pessoas, em geral, não conseguem praticar o yana yoga. Por quê? Porque requer muitas qualificações, requer muita maturidade. Esta maturidade é chamada de sadhana katustaya sampati, né? Ela se expressa nas quatro qualificações vedânticas, né? Cabe lembrar que nenhum outro círculo ou filosofia espiritual apresenta qualificações necessárias para o autoconhecimento e a libertação do samsara, né? Então, é muito comum as pessoas no mundo espiritual se sentirem um pouco esnobadas ou ofendidas pelo Vedanta, porque Vedanta diz, não, você precisa ser qualificado, né? Então, eu costumo dizer que o Vedanta nos diz que para obtermos o autoconhecimento e a libertação do samsara, nós precisamos de muitas qualificações, desenvolvimento de diversas qualificações, né? Mas isso não significa dizer que você não possa se beneficiar dessa sadhana chamada Yana Yoga dos Upanishads, né? Porque mesmo que ela não produza o autoconhecimento e moksha nesta vida, ela é altamente purificadora. Então, mesmo que nesta vida esses ensinamentos do Yana Yoga dos Upanishads não me ajudem, né, a alcançar essa compreensão final firme, né, e me libertar dos apegos, inclusive da minha identidade como corpo-mente, né? Ainda assim, ela me deu um empurrão, por quê? Para frente, por quê? Porque é o maior purificador que existe. Por que é o maior purificador que existe? Porque a gente está lá abordando a causa fundamental da identificação do ego, né? Que é a crença que realidade é dualidade, os objetos são reais, eles servem o propósito de me completar, eu sou a construção corpo-mente, eu sou limitado, isso e aquilo, e o propósito da vida é consumir objetos de desejos, porque assim talvez um dia eu me sinta
completo. E o Vedanta vai ficar martelando, você já é completo, você já é inteiro, você é absolutamente adequado, cheio, né? Você é a consciência, você não é intelecto, você não é a mente, o centro emocional, você não é nada dos 3 corpos, você é nada desses 5 coxas, né? As 5 bainhas, você é a consciência, aí de novo, apresenta outras lógicas, né? E no meio tempo vai criando uma atmosfera satívica, na medida que ela vai, né, vai clicando no intelecto humano e vai cancelando, né, ou pelo menos temporariamente cancelando aquela ignorância que nos compele a atribuir realidade à dualidade, atribuir valor aos objetos. Então, este processo vedântico, mesmo que não nos conduza imediatamente ao autoconhecimento frutificado como moksha, ele irá acelerar este processo de purificação e de desenvolvimento das qualificações. Dentro do Vedanta, nós dizemos que existem 4 qualificações, os 4 Ds, né? O Viveka, o discrimination, o desapego, né? Que é o dispassion em inglês, vairagya em sânscrito, né? Então, discrimination, que é discriminação, dispassion, que é o desapego, né? O não apego, né? E a disciplina, e o último é um desejo intenso pelo autoconhecimento, né? Então, é gradual, eu costumo apresentar a discriminação e o não apego, né? E o desenvolvimento de uma equanimidade a respeito dos objetos, né? Como 2 asas do mesmo pássaro, né? A gente vai discriminando, né, entre realidade e não realidade, na medida que a gente estabelece que isso não é real, isso não possui a felicidade que eu estou buscando, na medida que a gente vai discriminando Satya de Mithya, Dharma de Adharma, né, a gente vai desenvolvendo mais o quê? O não apego, tá? Vai desenvolvendo a equanimidade em relação aos objetos do mundo, que produzem uma sensação de atração e repulsão em mim. A gente vai sempre mais equânime. Então, a discriminação conduz ao desapego, o desapego vai conduzir ao quê? À discriminação. Só que o desapego pode ser obtido somente através da força da disciplina, né? Ou ele pode ser obtido através da disciplina mais a compreensão de que os objetos são de valor neutro. Tudo é somente os 5 elementos. E nós atribuímos nomes e propriedades àquelas formas configuradas pelo poderoso Maya, né? Então, discriminação, nós sabemos que é uma qualidade intelectual que todo ser humano tem, né? Quase todos nós discriminamos, mas qual é a infelicidade, né? Qual é o problema do exercício desta discriminação em geral para a grande maioria dos seres humanos, principalmente aqueles mais samsaris? Como é que a gente discrimina? Quem é que pode me lembrar disso? Aqueles samsaris. É a mesma faculdade de discriminação, né? É a mesma faculdade de escolha, de discriminação, mas os samsaris, eles discriminam os objetos de acordo com os seus gostos e desgostos, quereres e não quereres. Não, isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. Pá. Então, é um ângulo de escolha, de exercício da discriminação que é muito pobre e que quase que invariavelmente viola os dharmas, né, universais, circunstanciais e pessoais também. Porque se a minha vida é conduzida pelos meus gostos e desgostos, fica fácil para mim violar esses princípios éticos, morais, kármicos, né, que estruturam o Dharma, né? Então, a discriminação é a mesma, o intelecto é o mesmo, essa função de discriminar e escolher é a mesma, mas dependendo da forma a qual nós utilizamos, exercitamos essa discriminação, a gente pode ser, né, classificado como um eterno samsari, preso na roda,
né, de vida, crescimento, envelhecimento, morte, renascimento, sem aprender estas lições, né, que nos conduzem a um desenvolvimento e, em seu devido momento, a libertação do samsara. Então, a discriminação mais pobre que existe é entre o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Aí, no nível mais elevado, a gente vai compreender que existem leis e princípios cósmicos, né, que regem a experiência do Jiva Atma neste universo. E esses princípios é chamado de Dharma, né? Então, eu vou discriminar as minhas ações, as minhas interações com base as ações, né? As ações e objetivos, né, que eu faço, que eu jogo no campo, que estejam em harmonia com essas leis cósmicas universais, Dharma, e aquelas que não são em harmonia. Então, aquelas que apoiam o Dharma e aquelas que violam o Dharma. Então, o segundo nível de discriminação é a discriminação entre o Dharma e a Dharma, né? Que é o terceiro nível neste estágio de desenvolvimento do Jiva Atma, né? Ele se desenvolve através das buscas pelas seguranças, buscas pelos prazeres e entretenimentos, e depois a busca pelo melhoramento através da observação das leis do Senhor que regem o campo dármico. Então, este exercício de discriminação já é mais elevado, né? Aí, quando nós, né, estamos já neste nível de discriminação, simultaneamente, o nosso não apego já está muito elevado, porque eu já compreendi que eu não posso viver uma vida governada pelos meus desejos por prazeres e satisfações sensoriais, né? Então, eu vou desapegando dos objetos que me dão satisfações temporárias, né, sensoriais, mentais, eu vou desapegando de tudo isso porque minha discriminação está ficando mais refinada, né? E como é que ela ficou refinada? Ela ficou refinada porque eu tenho um bom intelecto no discriminativo, né? Eu tenho uma boa força de vontade para resistir àquelas tentações mais fortes, aquelas vássanas mais arraigadas, né? Eu tenho a força de vontade para abandonar a cafeína, eu tenho a discriminação para compreender que a cafeína é energia artificial e que faz mal para o complexo corpo-mente, né? E eu tenho determinadas disciplinas desenvolvidas, né? Então, a terceira qualidade é a disciplina. A disciplina irá estar ali apoiando, suportando, né, o meu vairagya. Se eu não tenho disciplina, eu não desenvolvo vairagya também. Então, a gente já pode ver que essas três disciplinas, essas três qualificações, elas são integradas, né? Eu preciso de uma certa disciplina para vencer aquelas vássanas que se tornaram vícios, né? Que se tornaram hábitos viciosos, né? Então, qual é a disciplina? As 6 disciplinas, né? A mais difícil é a da mente, mas aí existe a disciplina dos órgãos dos sentidos, a observação, né, dos meus papéis sociais, dos meus deveres, né, etc., etc., uma paciência e uma tolerância a respeito de mim e dos outros, confiança nas escrituras, né, e foco ou concentração, que é muito frequentemente, né, obtida, né, às vezes, quando necessário, através da meditação profunda, do Vipassana, né? Então, essas disciplinas, elas permanecem lá. Então, um indivíduo que ele apresenta, né, uma certa capacidade de controle mental, controle dos órgãos de recepção e os órgãos de ação, né, as palavras, né, as ações. Então, uma pessoa é mais equilibrada. A gente consegue observar que essa pessoa é uma pessoa mais equilibrada e mais elevada espiritualmente, né? Uma pessoa genuinamente bonita, né? A gente diz, né? E ele tem paciência, tolerância, ela tem shraddha, que é fé, confiança, e é uma pessoa concentrada, com a capacidade de foco, né? Então, são todas qualidades que não servem ao propósito de desqualificar as pessoas, mas simplesmente de deixar claro para as pessoas que, se elas querem realmente o autoconhecimento e a libertação do samsara, elas precisam desenvolver
essas qualificações, né? E a última, o último D, que é o desejo intenso pelo autoconhecimento, Mumukshutva, é um subproduto de tudo isso. Quando você desenvolver um bom intelecto, né? Um bom desapego emocional das coisas, você é uma pessoa disciplinada, né? Equilibrada, né? Você tem aquela força emocional, né? Para receber e na hora de agir também, né? E tudo isso por quê? Porque o meu objetivo é realmente a minha elevação espiritual, é o autoconhecimento e a libertação do samsara, né? Vocês que me conhecem já do tempo já devem ter ouvido eu dizer que eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada e, né, entre essas 4 qualificações, quase que parece que aquela que se desenvolveu mais e de modo inesperado, no meu caso, né, uma década ou mais atrás, foi o desejo intenso pelo autoconhecimento, né? E o desejo intenso pelo autoconhecimento, ele facilita o desenvolvimento dos outros. Em geral, ele só ocorre quando os outros estão desenvolvidos, mas não é dito que uma pessoa não muito disciplinada, entendeu? Com um intelecto não tão discriminativo, mas ainda assim com uma boa capacidade intelectual, né? E com ainda umas vássanas criando problema para ele, né? Ou para ela, não significa dizer que esta pessoa não esteja qualificada, não significa dizer que ela não possa ser abençoada com o auto-reconhecimento, o autoconhecimento, desde que o seu desejo pelo autoconhecimento seja muito intenso, né? Muito, muito intenso, a ponto da pessoa dizer, olha, eu estou pronto a tudo, mas a única coisa que eu quero é isso, Ishvara, se quiser, leva a minha vida, leva o meu corpo físico, mas revele a minha real identidade, que eu já sei intelectualmente, mas eu quero saber diretamente, né? Então, isso só para ilustrar essas 4 qualificações.